Paz do Senhor Jesus Cristo, aleluia, glória a Deus. Paz do Senhor a todos, irmãos do canal Bíblia Aberta Oficial. Quero aqui me congratular, ao feliz Dia dos Namorados, que Deus venha abençoar a cada um pela graça de Deus, E também quero agradecer a Deus pela minha esposa, a qual faz parte da minha vida, é minha eterna namorada, A qual desde 2017 está ao meu lado, nessa obra a qual nós estamos juntos. Quero agradecer a Deus e louvar pela vida dela. Desde já também quero falar aos irmãos, compartilhe a lição, ative o sininho. Quero deixar algo muito importante aqui para os irmãos, para os irmãos entender. Você que se inscreve no canal, se ativando o sininho, automaticamente o YouTube ele vai mandar para outras plataformas maiores. E assim as pessoas que vão assistir, elas vão ser edificadas por esse conteúdo, e assim o YouTube entende que as pessoas estão assistindo e ele manda para outras plataformas maiores. Então, você assistindo, se inscrevendo e ativando o sininho, você está me ajudando a levar esse conteúdo a pessoas que talvez não tenham condições, nem de ter internet, ou talvez tenha internet, mas não tem condições de pagar um curso teológico, ou de ter uma aula dessa, Talvez a igreja que ele congrega não tem escola bíblica dominical. Então eu faço esse trabalho por amor, sem fins lucrativos, E especialmente eu estudo aqui a semana toda para trazer um conteúdo abençoador. Queridos irmãos, hoje vamos falar de algo muito importante. Estamos nessa lição aqui, ó. Quero que vocês entendam, estamos nessa lição. E queridos irmãos, hoje vamos falar de algo muito importante no ministério, Porque o dom de mestre ou doutor é um dom vigente na igreja. Quero deixar bem claro, hoje vamos estar falando sobre o ministério de mestre e doutor. Então quero que vocês entendam que também na igreja de Cristo, tanto o dom ministerial de mestre e doutor, ele é um dom dado por Deus. Ele é um dom dado por Deus. Então, deixando esse princípio esclarecedor para a minha e para a sua vida, nós entendemos que também é um dom vigente. É um dom vigente à igreja, Então, eu quero aqui falar, nós estamos na lição 10, dia 6 de junho de 2021. O ministério de mestre ou doutor. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, irmãos. Só que antes de tudo, deixa eu abrir a minha Bíblia. Convido a você também pegar a sua Bíblia, abrir, pegar uma caneta, pegar um papel ou um caderno e fazer anotações. Vamos falar de coisas muito sublimes e muito importantes para o ministério. E dessa forma eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a pegar o seu caderno, a pegar a sua Bíblia e pegar uma caneta. E todos os versículos que eu falar, eu quero que você anote, tá? Quero que você anote, porque para um entender do estudo, é necessário aplicar ele por completo, não só uma parte, mas por completo. Então tem muitas coisas que eu vou falar que precisa ser analisada. Vamos aqui entrar na lição desde já. Quero louvar a Deus por todos. Amém? O texto áureo de hoje é Romanos capítulo 12,
verso 6 e verso 7, que diz assim: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é ensinar, haja dedicação ao ensino, verdade prática. Os vocacionados por Deus para o ministério do ensino são por ele chamados para edificar a igreja de Cristo. Leitura bíblica em classe. Me acompanhe na leitura. Vamos ler 3 capítulos diferentes. Mateus, capítulo 7, do verso 28 ao 29. Também vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 1. E também vamos ler a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versos 6 e 7. E Tiago, capítulo 3, verso 1. Então são 4 capítulos diferentes. Vamos aqui adentrar a lição. Verso 28, Mateus 7. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Nige, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Capítulo de Romanos 12, verso 6. De modo que, tendo diferentes dons segundo a graça que nos é dada, se é em profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é em ministério, seja em ministrar, se é em ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3:1. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos o mais duro juízo. Amém, irmãos? Quero aqui também apresentar, o objetivo geral dessa lição, que seria, primeiro, grave isso aí, primeiro, apresentar que Jesus é o mestre da Galileia e mestre por excelência. Segundo, identificar a ordem de Jesus aos seus discípulos para ensinar a igreja do primeiro século. E terceiro ponto é apontar a importância do ministério de ensinador na igreja local. Então vamos fundamentar essas partes a qual nós pontuamos aqui. Primeiramente, já foi falado de Jesus como apóstolo, já foi falado de Jesus como profeta, já foi falado de Jesus como evangelista, já foi falado de Jesus como pastor, e agora vamos apresentar Jesus como mestre. Então vamos descortinar esse assunto, trazendo aqui pontos importantes no âmbito, que nós possamos analisar. Antes de tudo isso, eu quero falar para vocês aqui sobre a introdução dessa aula, a introdução desse assunto, que é muito importante para o nosso crescimento, antes de eu começar a aula. Entre os dons ministeriais concedidos por Deus para a edificação e o aperfeiçoamento dos santos, nas igrejas locais está o de doutor e mestre. Não é um dom muito reconhecido, em geral, nas comunidades cristãs por falta de entendimento acerca do seu valor, ou até por preconceito contra esses termos. As pessoas não têm qualquer receio de tratar um obreiro como pastor, evangelista, bispo ou até apóstolo nos dias presentes, mas não é comum um obreiro que tem o dom de mestre ser chamado de mestre.
ou doutor. Isso deve-se à visão que se tem de que ser dotado de capacidade para o exercício desse dom do ministério é tão importante quanto as demais dons pelo ar de superioridade que alguns demonstram o exercício desse dom, em parte também percebe que muitos casos os mestres ou doutores não têm a devida humildade no exercício do dom que Deus lhe concedeu. Alguns ressaltam, portam-se com diletantismo ou soberba pelo fato de seres intelectuais mais galardoados que outros, e há até os que cobram cachê para ensinar seguindo o exemplo de cantores, pregadores, que só servem por dinheiro e mercantiliza os dons e talentos são concedidos por Deus. Não se deve generalizar. Olha bem, meus irmãos, os bons mestres ou ensinadores são muito úteis a igrejas locais. Muitas vezes os pastores, assoberbados com as atividades administrativas, construindo o templo, cuidando do patrimônio, em viagens pastorais e tantas atividades próprias dos que realmente trabalham em prol da obra do Senhor, não têm de preparar o estudo, a mensagem substanciais para alimentar a igreja local e reconhece aos mestres ou ensinadores para que lhe ajude nessa imensa tarefa de edificar o rebanho. Amém, meus irmãos? Vou até aqui. Quero deixar alguns pontos dessa introdução muito importante. Aqui eu estou dando uma introdução, né, mostrando pontos vigentes e práticos para que nós possamos examinarmos. E nesse quesito, eu falei de algo muito importante, que o ministério de mestre, né, a palavra grega para mestre é didaskalos, que vai dar um entendimento de professor ou instrutor, né? Claro que tem outros significados mais específicos no âmbito da quesito do ensinamento, mas eu quero deixar muito bem claro esse assunto, que na graduação, quando nós fazemos um curso ou uma faculdade, claro que mestre, olhando para a graduação de um curso, mestre ele está um pouco mais abaixo, né? Ou um pouco mais abaixo. O doutorado é a fase principal de todo curso. Quando você faz um curso, seja ele em uma faculdade ou em qualquer âmbito. Mas no âmbito eclesiástico, mestre já é um âmbito de superioridade. Então nós vemos aqui, eu li aqui um pouco da introdução, claro que eu vou começar a lição agora, eu li um pouco dessa introdução para que nós abrimos a nossa mente acerca desse entendimento prático, né? Então, olhando para esse quesito, nós vemos aqui no âmbito circular que mestre também hoje, nos dias atuais, está um pouco escasso, né, de mestres capacitados para estar na igreja. Hoje muitas igrejas elas não aceitam o dom ministerial de mestre, né? Muitas igrejas elas não aceitam, mas sabendo que é um dom vigente à igreja, né? Como foi bem colocado aqui, o mestre ele ajuda na edificação de ensinamento, da capacitação da igreja em aplicar suas doutrinas, né, em aplicar fundamentos teológicos, né, porque o mestre, muitas vezes, o pastor não tem capacidade, ou às vezes o pastor está ocupado com outras tarefas. Então o mestre ele supre muitas das vezes a necessidade da igreja de trazer doutrinas, de trazer ensinamentos práticos, teológicos. Claro que colocando aqui alguns pontos
né, entre aspas, porque também é um papel do pastor. Existe pastor mestres e existe pastores que não são mestres, mas também que têm como âmbito ensinar, né, doutrinar a igreja, que esse também é um papel do pastor, né, mas colocando no âmbito teológico para edificação do ministério, assim como foi no tempo dos primórdios, a qual os apóstolos, tanto os apóstolos a qual Jesus deixou para a sua igreja, muitos deles deixaram, doutrinaram a igreja. Então nós vemos que Jesus não doutrinou a igreja. Quem doutrinou a igreja foram os apóstolos, através dos ensinos que eram compilados e escritos para que pudesse ser aplicado de forma que a igreja viesse ser edificada. Então isso é muito importante, então quero deixar clara essa introdução para os nossos irmãos na fé. Glória a Deus. Agora vamos aqui para a introdução, e tem muita coisa para falar, né? Claro que eu vou explicar, né, um pouco de cada ponto, né, sobre o que é didaskalos, essa palavra grega, sobre quem é o mestre, quem é o doutor. Então vamos ver aqui, porque tudo aponta para Cristo, para o nosso Senhor Jesus. Ele é esse exemplo. Mas vamos aqui. O ministério do ensino da palavra é primordial para a igreja exercer o discernimento no que tange ao tempo em que vive culturas, teologias e filosofias e etc. Tão importante é a função do mestre na igreja que as Escrituras declaram quanto ele deve esforçar-se intelectualmente para exercer tão nobre tarefa. Romanos 12, verso 7 e 1 Timóteo 4,13. É uma tarefa importante e indispensável que exige muito de quem a desempenha. Hoje em dia, irmãos, nós vemos aí que mestre, muitos, a Bíblia fala, né, Tiago, ele corrige isso de uma forma mais severa. Ele chama a atenção falando: muitos de vós não sejais mestres, sabendo que receberão mais duro juízo. Hoje em dia nós vemos aí muitos irmãos se denominando mestre, né? Ah, eu sou mestre, eu estudei isso, estudei aquilo, eu tenho minhas faculdades, né? Eu tenho meu gabarito. Então, muitas vezes, irmãos, a gente se denomina e às vezes a gente não é. A gente estudou, preparou, se capacitou, mas às vezes a gente não é reconhecido pelo ministério de mestre. Nós é reconhecido pelo nosso título. Então, os mestres daquela época, Jesus ele era reconhecido como mestre pelas pessoas, não pelo título que ele tinha. Ele era reconhecido pelas pessoas, porque o mestre ele sabe dar uma lição, ele sabe se posicionar, ele sabe qual é o seu público, ele sabe lidar com as adversidades de uma igreja que precisa ser edificada e ser distinguida da heresia. Então, muitas vezes nós vemos mestre como algo simbólico. Hoje em dia, muitos se denominam ser. Então, Tiago ele corrige esse fato de uma forma esplêndida, porque muitos se denominam ser, mas não se capacita, né? Ser mestre não é só o nome. Né? Ser mestre não é só o nome. Tem pessoas que não lêem um livro, não se capacita em termos de áreas específicas e fundamentais para o exercício e a função que ele escolheu. Muitas vezes ele é reconhecido com esse nome, mas muitas vezes ele não exerce essa função. Então, muitos também que às vezes não exercem essa função, não é reconhecido, mas faz essa função de mestre. Então, assim, o mestre, o termo mestre deriva-se do grego didaskalos. Se nós analisarmos que significa um instrutor, né? Um instrutor ou um doutor, né? Em algumas traduções vai dizer que é um instrutor ou um doutor. E também ou mestre, né? Um singular, olhando. Então, é o termo aplicado
a Jesus e aos mestres da lei, né, como a João Batista e a outros apóstolos, Paulo, olhando aqui a atividade primordial, se nós for ver a atividade primordial do mestre ou doutor ou ensinador, é cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Então, nesse quesito, é que eu acabei marcando aqui, mas eu acabei marcando errado. Mas analisando aqui o quesito fundamental desse assunto, é o que eu acabei de falar para vocês. É cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Então, o mestre que ele não lê a Bíblia, que ele não tem comunhão com a Bíblia, ele só tem comunhão com livros, muitas vezes ele segue muitos pensamentos humanos e não segue aquilo que é de fato regra de fé e prática. Nós vemos muitos mestres aí que têm se embaraçado, né? Eu queria nem falar nomes deles aqui, mas um mesmo, no começo do ano passado, nós vemos um mestre aí a qual ele falou que precisava atualizar a Bíblia. E esse homem ele é conhecido pelo seu vasto conhecimento, é conhecido como teólogo. Então, se ele é teólogo, ele é mestre. Ele estudou, ele se preparou para aquilo. Mas você vê que quando a pessoa ela se aplica às escrituras, ela está mais preparada. Então, quando a pessoa fala que precisa atualizar a Bíblia em pleno século XXI, ele acaba se equivocando e tirando o foco da Bíblia. Então, muitos de vós não sejais mestres para si, né? Nós lemos aqui a introdução, muito boa essa introdução aqui do primeiro tópico, a qual eu nem cheguei ainda, mas vou chegar agora no primeiro tópico, que vamos falar de Jesus, o mestre por excelência. Mas a introdução aqui, eu quero deixar bem prático para você, porque num curso de graduação, o curso de mestre é mais baixo, mas o curso de doutorado é a última fase onde todo mundo quer chegar, todo mundo quer ter lá um currículo na parede, na área lá como doutorado ou como mestre. Todo mundo quer ter, mas para isso tem que ter uma aplicação, tem que ter uma devoção, tem que ter uma busca contínua. Assim é nas escrituras, não tem como eu buscar esse conhecimento se eu não me dedicar a ele. Eu vejo que hoje em dia está escasso, a pessoa não quer se dedicar a buscar o conhecimento necessário. Então o significado de mestre, a palavra mestre, eu vou até abrir aqui essa Bíblia, a minha Bíblia não, meu tablet, que eu quero estar entrando aqui já desde já, mais profundo nesse assunto, tem muita coisa para a gente falar hoje, né? Então vamos aqui aproveitar o tempo e aproveitar aqui esse assunto que é de grande relevância para nossas vidas. Então, assim, o significado de mestre, a palavra mestre nas escrituras, tem o sentido de designar uma pessoa que é superior às outras. Em poder de autoridade, conhecimento, ou em algum outro aspecto, no hebraico a palavra mestre significa adó. Adó. A palavra hebraica mestre é adó. Adó, que quer dizer soberano ou senhor, não com S maiúsculo, mas senhor com S minúsculo. E a palavra rabi, que nós já conhecemos, que seria rabi, designa um professor comum. Rabi seria um mestre da época, né? Mas no significado professor comum, rabi. Com relação a Jesus foi usada a palavra rabi, João 4:3. Vamos lá abrir lá para que nós possamos dar mais profundidade a esse ensinamento. Seja
Claro que é só introdução aqui, estamos só começando. Então vamos lá. 4:31. 4:31. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Rabi quer dizer mestre. O significado de Rabi é mestre. Quero deixar isso bem claro. Raboni. Raboni é meu mestre. Então, quero que vocês entendam isso. Rabi, mestre. Raboni, meu mestre. E Raboni, Rabone e Raboni. Ou seja, Raboni com Rabone com E e Raboni com R no final, tá? Tem dois símbolos diferentes. Raboni é meu mestre e Rabonir com som de R no final é meu bom mestre. Então, há três significados importantes que você precisa compreender. Claro que a palavra hebraica, claro que eu estou falando três tipos de palavra hebraica. A palavra hebraica Rabi, Raboni e Raboni, com som de R no final. Então, mestre, que seria Rabi, Raboni, que seria meu mestre, e Raboni, com R, com som de R no final, que seria meu bom mestre. Amém? Então, vamos aqui mais um pouco adentrar essa lição e falar um pouco mais sobre esse assunto. Indicando que ele era mestre superior. Mostra aqui no capítulo 4, verso 31, indicando que Jesus era mestre superior. As pessoas chamavam de meu mestre, meu senhor, reconhecendo a sua autoridade, que foi o que eu falei no começo da lição. Então, a quem tinha esse título, Jesus recebeu esse tratamento diversas vezes. Se nós for ver lá João, capítulo 1, verso 38 ao 49, né? E também João, capítulo 3, verso 2 e 26. Quando Jesus ressuscitou Maria, usou a palavra Raboni, que foi o que eu acabei de explicar para vocês, que há duas versões, Raboni e Raboni. Ou seja, Raboni é com R no final, o som de R. E Raboni é duas palavras também hebraicas. Continuando. Quando o reconheceu, disse-lhe Jesus a Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe, Raboni, que quer dizer mestre, que foi o que eu acabei de explicar. João 20:16. Em seus ensinos, o Senhor Jesus proibiu o uso deste termo entre os discípulos por causa do orgulho e da exaltação pessoal com que era utilizado entre os fariseus. Mateus 23, 7 e 8. Entre os fariseus, eles se utilizavam desse termo muitas das vezes para se engrandecer. Não era porque eles tinham conhecimento, mas eles usavam para se engrandecer, porque eles eram mestres da lei. Então, muito deles usava esse título e as pessoas, nós vamos ler aqui agora, Mateus 23, 7 e 8, para que você entenda melhor. Olha bem como eles se chamavam, para que você veja. E as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e a todos vós, irmãos. Então veja que eles se consideravam maiores por ser chamado de Rabi. Eles queriam ter essa grandeza. Então eu até escrevi aqui, ó, Jesus não se chamava mestre. Olha bem o que eu escrevi. Jesus não se chamava mestre. As pessoas que o chamavam e o reconhecia por sua autoridade. É diferente dos fariseus. Os fariseus queriam ser reconhecidos como mestres da lei. Então, quando eles não eram chamados como mestre da lei, quando eles não eram chamados, eles cuspiam fogo mesmo. Eles
eles cuspiam fogo, porque eles queriam ser reconhecidos por tal autoridade, né? É igual hoje nós vemos aí, se você chama um obreiro não pelo nome, muitas vezes ele fica escandalizado, né? Às vezes é até um costume de uma determinada denominação de não chamar o obreiro pelo aquele título, mas pelo nome ou pela qualquer outra forma, e isso aí acaba escandalizando muitos irmãos. Então nós temos que ter um pouco de coerência também nesse aspecto, né? Mas vamos aqui adentrar a lição, que tem muita coisa para falar ainda, irmãos. Vamos entrar aqui, tem muita coisa para falar. Não quero tomar muito tempo só na introdução, não. Primeiro tópico, Jesus, o mestre por excelência. O mestre da Galileia, o doutor incomparável, percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga e pregando o evangelho do reino. Mateus 4:23. No ministério terreno, seus sermões, ensinos e discurso eram inflamados pelo amor às pessoas. Diferente dos escribas, eles ensinavam como quem tinha autoridade. Mateus 7:28, 29. A verdade emanava da pessoa de Jesus. Os que ouviam só tinham duas opções: amá-lo ou odiá-lo. Era impossível ouvi-lo e ficar indiferente. Jesus transtornava a consciência do acomodado e aquietava o coração do perturbado. Claro que já damos uma introdução também falando a respeito desse primeiro tópico. O ponto central dessa lição, que eu quero deixar bem esclarecido, o dom ministerial de mestre é uma capacitação do Espírito Santo. Quero que você entenda. O dom ministerial de mestre é uma capacitação do Espírito Santo. Tem gente que estudou para ser mestre. E tem pessoas que têm o dom, que foi o Espírito Santo que concedeu a ela sabedoria na palavra do Senhor, nas Escrituras Sagradas, para conhecer, para ter revelações das própria palavra, porque a Bíblia ela se renova a cada dia, né? Claro que a Bíblia ela tá mais atualizada do que o jornal de amanhã. E eu fico surpreso porque muitos não lerem a Bíblia. Tem obreiro que nunca leu a Bíblia na sua vida. Então isso aí se torna muito difícil para quem deseja um episcopado e nunca leu a Bíblia, nunca pegou a Bíblia para ler, ou tá na igreja há mais de 30 anos, há mais de 20 anos, mas nunca pegou a Bíblia sequer para ler, para tirar ali profundidades da Bíblia. Então, existe pastores que não dão muita importância para a EBD, que para eles, se isentarem da responsabilidade. Então, levanta obreiros que, além de não ter o chamado para o ensino, ainda não tem dedicação ao ministério. Então, fica difícil, é o que tem acontecido no nosso meio, né? Então, tenho que ser muito esclarecedor acerca desse assunto, mostrando aqui Jesus como mestre da Galileia, né, a qual eu falei muito bem acerca da sua autoridade, como ele era reconhecido por essa autoridade. Vamos ler também em Mateus, lá, capítulo 4, verso 23, porque Jesus ele era reconhecido por tal autoridade. Então, nós temos que deixar isso muito bem claro. Então, hoje em dia tem variedades, né? Tem variedades de Bíblias, de estudo, de livros teológico. Então, muitos hoje não lê um livro, não se capacita, mas eles se isentam da função, dando a outros que não têm a capacidade nem o desejo de ensinar. Então isso também é muito chato, irmãos. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando na sua sinagoga, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então o dom de ensino ele é funcional
para o crescimento da igreja, né? A igreja que deixa o dom de ensino de lado, ela negligencia o ministério todo, porque há perigo de entrar lobos, há perigo de entrar heresias, há perigo de entrar, né, doutrinas erradamente que não correspondem à vossa fé cristã, como tem acontecido nos dias atuais aí. Então, nós vemos aí uma escassez total. Jesus aqui, ele é um mestre perfeito, ele é um mestre capacitado, ele é um mestre a qual nós vemos aqui, o próprio título do primeiro tópico fala o mestre por excelência. E eu quero grifar alguns pontos aqui que eu até coloquei, né, que é bom a gente analisarmos para entender um pouco. Olha bem, o mestre dos mestres deixou um grande exemplo, né, de sua pedagogia. Jesus, se nós for analisarmos aqui pontos importantes do que Jesus, primeiro, se nós for analisar, primeiro, Lucas 24, 27, o versículo. Jesus conhecia a matéria com que ensinava. Capítulo 2, se você for ver lá em Mateus, capítulo 2 não, capítulo 13, e Lucas 15, 8, 10 e João 21, Jesus conhecia os seus alunos, ele conhecia para quem ele falava, para quem ele ensinava. Terceiro ponto, João 1, 47, reconhecia o que havia de bom em seus alunos. Além dele saber a matéria com que ele ensinava, além dele saber os alunos que tinha, ele reconhecia o que tinha os seus alunos tinha de bom para oferecer. O que eu vejo é que muitos professores, que seria também um termo no grego, na palavra grega didaskalos, que seria professor, instrutor, que é o mestre, eles não estão se capacitando muitas vezes como deve ser capacitado. Eles não lerem mais a Bíblia. Eles não se aplicam mais ao ensinamento de preparar outros professores para o substituí-lo. Eles pensam nele mesmo. Alguns estudam do dia para a noite. Não se prepara a lição. Não se tira da lição aplicações. Aqui nesse caso eu estou falando aplicações. Mas muitos não se tiram aplicações. Ele prepara a lição só um enredo teológico, fala o que está escrito, mas não traz aplicação para que outros alunos que estejam ali à frente dele façam a pergunta. Para que desses alunos que estejam ali à frente dele tire conclusões óbvias do seu professor. O que eu falei na lição passada, na lição 9? Você, aluno, tem que colocar o professor na parede, tem que perguntar ao professor, tem que tirar dele, tem que extrair dele. Mas na parede como? Perguntando, tirando dele o que ele pode oferecer para que seu conhecimento venha a ser edificado. Então nós vemos aqui o quarto ponto. Jesus ensinava verdades bíblicas de modo simples e claro. Lucas 5,17, você vai ver Jesus ensinando agora por parábola. No Lucas 5,17 ao 26, João capítulo 14, verso 6. Jesus muitas vezes ele ensinou por figura. Parábola significa figura. Ele mostrava coisas do cotidiano, da vida comum, da vida no campo. E na vida na sociedade. Então, Jesus trouxe muitas variantes de ensinamentos que pudesse agregar pessoas leigas e pessoas sábias, pessoas do campo e pessoas da cidade, pessoas de várias etnias, tanto samaritanos como não samaritanos. Então, vemos aqui em situações adversas você vai ver Jesus ensinando, mostrando não a sabedoria, mas mostrando em si a palavra de Deus sendo edificada e regendo vida, trazendo para perto as pessoas. Então, o quinto ponto, variava o método de ensino conforme a ocasião e o tipo de ouvinte. Parábolas, pergunta, discurso, preleção, leitura, demonstração. E Jesus sempre
Quando era perguntado, ele respondia com total autoridade. Se você for ver muitos dos textos em debates, tanto com fariseus, em situações de milagres e de curas que pessoas iam até a ele se prostrar, ele sabia responder em cada situação. Ele tinha argumentação para lidar com cada pessoa, com cada pessoas com faculdades ou não faculdades. Então nós vemos hoje em dia no nosso meio, por falta de qualidade nos ensinos pentecostais, né, estamos perdendo muitos membros para igrejas tradicionais que se dedicam ao ensino. Se você for ver, meus irmãos, eu quero que você entenda isso, isso é muito uma coisa que tem acontecido em nosso meio. Muitos dos nossos irmãos têm seguido irmãos calvinistas, têm seguido irmãos de outras religiões, né? E eu falo isso com muita propriedade. Eu conheço muitos irmãos aí que têm se afastado do pentecostalismo clássico para ir para outros pontos divergentes da nossa doutrina, né? E aí depois quer ensinar esses pontos na nossa igreja, né? Muitos estão virando sensacionistas, não estão crendo mais nos dons espirituais. Cresceu na igreja, cresceu vendo ali o batismo com o Espírito Santo, vendo ali a igreja das Assembleias de Deus ali ser beneficiada pelo poder do Espírito Santo, e hoje não crê mais, você entendeu? Então muda-se o foco. E a igreja sabe quando o professor não se preparou. Quero deixar isso bem claro. Os alunos sabem quando o professor não se preparou. A menos que ele domine bem um assunto determinado, né, e ensine. Mas fora isso, é necessário um empenho dos superintendentes junto aos seus respectivos pastores para o aperfeiçoamento dos professores e aqueles que se dedicam à lição, porque muitas vezes o professor é escalado ali para dar a lição, mas ele não se preparou em nada, ele não se preparou, a base dele está rasa, tudo que ele vai falar ali, os próprios alunos já leu a lição 2, 3 vezes e sabe, entendeu? E ele não vai falar nada que vai acrescentar, ele vai falar ali coisas que muitas vezes vai gerar dúvida. E aí o aluno pergunta e ele não tem a capacidade de responder as perguntas. Isso aí tem muitas vezes faltado um pouco de maturidade, né? Vamos aqui mais uma vez aqui em alguns pontos que eu até acrescentei aqui, né? Eu mesmo falo isso com toda a experiência. Eu acredito muito que uma igreja que tem uma EBD com qualidade se torna uma igreja muito mais saudável. Eu acredito, entendeu? Então, vamos aqui minimizar demais muitas polêmicas ou os problemas que muitas vezes o gabinete pastoral às vezes agradece, né? Claro, devido a tantas coisas que vem ocorrido aí, o ensinamento de muitas igrejas tem evoluído, mas tem igrejas que o ensinamento não tem evoluído. Então, gera-se o quê? Uma falta de imaturidade, né? Então, nós que somos superintendentes devemos ter sempre essa preocupação, né? Em tornar a EDB cada vez mais atrativa, e isso envolve vários aspectos, e um deles é o bom ensino, é você trazer uma qualidade de ensino, não só teológico, mas ensinos que venham a ser edificado por aqueles que está à frente de nós e nos ouves. E isso é gratificante quando você traz algo de ensino fundamental, ensino com profundidade, com conhecimento. Então vemos aqui um mestre por excelência, esse mestre é Jesus. Jesus tem essas qualidades. Jesus, se nós for vermos a infância de Jesus, ele está no templo ensinando. Então veja que aos 12 anos, Jesus ele não ficou em casa assistindo Netflix, ele não ficava em casa comendo pipoca, né? Como muitos hoje faz, assiste Netflix, come pipoca e esquece de ler livros, esquece de buscar conhecimento, esquece de se aplicar à lição. Igual uma lição dessa. Eu li essa lição
praticamente quase 3 vezes. Só essa lição eu li praticamente 3 vezes. Então, a lição, você lê ela e extrai delas os fundamentos práticos que vai aplicar na hora do ensinamento, igual eu estou fazendo aqui. Aqui no tablet eu coloco o meu ponto de vista acerca do que eu extraí da lição, acerca do que o Espírito Santo me capacitou a trazer aqui como fundamento para ampliar a nossa visão. Então, nesse quesito, né, vamos aqui um pouco adentrar a lição aqui, para nós não ficarmos só nesse ponto. Nicodemos, vamos aqui, segundo tópico, o mestre divino. Em vista a Jesus, um mestre da lei, chamado Nicodemos, educado nas melhores escolas religiosas de Israel e grande conhecedor das escrituras hebraicas, reconheceu em Jesus um personagem incomum de seu tempo. João capítulo 3, verso 1 e verso 2. Esse mesmo fariseu, que era príncipe dos judeus, afirmou que o Nazareno não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. Jesus é chamado mestre cerca de 45 vezes ao longo do Novo Testamento. Eu vou me adiantar aqui um pouco a mais, porque eu já tinha falado bastante sobre esse assunto de Jesus, o mestre por excelência e o mestre divino. Então eu vou para o tópico 3, o mestre da humildade. A fim de ensinar os discípulos acerca da humildade, Jesus levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Que cena chocante para os judeus! A pergunta de Pedro descreve essa perplexidade. Verso 6. Era inimaginável um mestre encurvar-se para lavar os pés de pessoas leigas. Jesus era o mestre e deu o exemplo aos discípulos, o Emmanuel, Deus conosco, encurvou-se diante dos homens. Isso se deu porque o ensino de Jesus não era mero discurso, mas o espírito de vida. João 6,63. Ele nos convida a fazer o mesmo. Vós me chamais mestres e Senhor, e dizei bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Entendemos aqui uma coisa muito importante, porque o mestre, no tópico 2, o mestre divino, eu quero falar um pouco também sobre esse assunto antes de entrar no tópico 3. O mestre divino, o ensino do mestre Jesus não teve nem paralelo com qualquer instrução de discurso ou filosofia dos homens. Ou seja, a palavra emanava dele. A palavra emanava dele. Você vai ver João, capítulo 1, verso 1. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. No princípio era o Logos. E o Logos era Deus. E o Logos vinha de Deus. A palavra emanava dele. Então Jesus não estudou em escola teológica. Jesus, a única escola que ele fez foi estudar sobre as leis da Torá, o Tefilim, o Ketuvim. Então ele se aplicou às leis judaicas. Nós não vemos muito falar sobre a infância de Jesus, a não ser até os seus 12 anos. Mas eu creio que Jesus ele se aplicou toda a sua vida até entrar numa sinagoga, porque todo judeu, para ele dar um ensinamento na sinagoga, ele tinha que ter mais de 30 anos. Ele tinha que ter na base de 30 anos em diante. Então, para Jesus, olha que Jesus começa seu ministério com 30 anos. E ele começa a pregar onde? Na sinagoga. Então, Jesus ele se especializou, mas a palavra emanava dele, do próprio Espírito Santo.
Então nós entendemos que Jesus, como mestre divino, ele sendo Deus e sendo homem, ele também se aplicou, ele também estudou, ele também buscou o conhecimento. É diferente de muitos que não quer mais estudar. Tem irmãos que não quer sentar para estudar. E se ele senta para estudar, ele se acha superior àquele que dá a lição. E não é bem assim, irmãos. A gente temos que ter respeito. A gente temos que entender que o papel de um mestre é automaticamente sentar para ouvir também. Não é só falar, não é só ser grande. Nicodemos aqui, ele dá um exemplo. A Bíblia fala que no capítulo 3, eu vou até abrir aqui no tablet, que é mais rápido, para que nós possamos compreender. Olha bem o que Nicodemos faz. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele reconhece essa autoridade do modo prático. Veja bem, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse homem, aonde ele passava, as crianças iam bajular, porque ele, além dele ser um mestre, ele era o que? Príncipe. Ele era reconhecido como esse título. Então este foi ter com Jesus de noite e disse: Rabi, mestre, sabemos que é mestre e vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinais. Ele reconheceu ali que Jesus não era simplesmente um homem. Ele vinha da parte de Deus. Porque ninguém poderia fazer essas coisas se Deus não tivesse com ele. Então, ao mesmo tempo, Nicodemos sendo mestre e príncipe, ele se rebaixa a entender que Jesus não era simplesmente um mestre qualquer. Porque se nós formos estudar o Didaquê, entre outros, nós vamos ver que na época de Jesus surgiu muitos outros mestres com o nome de Jesus. Surgiu muitas outras pessoas com o próprio nome de Jesus. Então, olhando para o âmbito aqui, Nicodemos, ele vai se encontrar de noite, às escondidas, reconhecendo que Jesus era filho de Deus. Então, a palavra emanava dele. Uns requisitos para que nós possamos analisar aqui, no tópico 3, o mestre da humildade. Jesus mostra aqui o mestre da humildade. Nós sabemos que lá na época de Jesus existiu duas escolas farisaicas. E essas duas escolas farisaicas, ela tinha pensamentos diferentes. E eu quero deixar isso bem claro, que assim, irmãos, eu posso discordar de você? Posso. Acerca de assuntos, acerca de termos, acerca de conclusões, posso. Eu posso discordar de você. Mas o que eu não posso é discordar da Bíblia. A Bíblia se responde com a Bíblia. Pensamentos são pensamentos. Eu pensar uma coisa não quer dizer que a Bíblia tá dizendo. Eu tenho que ir aonde a Bíblia tem voz. Aonde ela não tem voz, eu não posso ir. O texto sem contexto gera pretexto. É a mesma coisa a exegese. Ela não sendo bem aplicada, ela se torna uma exegese, né? Ou seja, se torna não aplicação, se torna não solicitação de um texto, mas sim negativamente trazendo o negativo do texto, trazendo ali os frutos, não que o texto apresenta, mas trazendo ali contextos aleatórios. Então, olhando aqui para o âmbito aqui, o mestre da humildade, Jesus, ele se dispõe da sua roupa, cinge a sua roupa, tirando, fazendo-se uma toalha e enrolando. E ele senta, começa a pegar a bacia, assim como está esse quadro aqui, ó, servo fiel. Se você for ver aqui, ó, Marcos capítulo 10, versículo 44. Então ele se cinge e chama cada um dos seus discípulos e começa a fazer um trabalho de servo. Porque na época
se nós formos analisar no Antigo Testamento, quem lavava pés era o servo. Toda vez que um homem ou uma pessoa chegasse em sua casa, essa pessoa automaticamente ela recebia. Isso seria um recebimento. Quando a pessoa chega na minha casa, eu recebo ela lavando o que? Os pés. Ela tira ali as suas alpacas, né? Senta-se à mesa e ali eu vou, coloco um balde e começo a lavar seus pés com água fria e começo a secar. Então Jesus faz o serviço de servo. Então Jesus se dispõe, ele tira ali a sua nobreza de mestre e se dispõe a lavar os pés. Veja a tão grande humildade. Então isso para os judeus era algo chocante. Não é à toa que o próprio Pedro indaga essa situação. O próprio Pedro indaga, né? Porque ele não entende ali o que Jesus está fazendo. Então, um dos pontos importantes, como diz lá em 2 Timóteo 2,15, eu quero deixar claro isso, que é muito importante. A Bíblia manda o quê? Apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. O que é um obreiro aprovado? Um obreiro aprovado é você chamar ele para pregar, ele está preparado. É você chamar ele para dar um ensino, ele está preparado. Não é ele ir se preparar. A gente temos que estar preparado diariamente. Eu vejo irmãos que muitas vezes você chama ele para pregar, ele corre para o banheiro. Ele corre para o banheiro. Ele fala, para não dizer que não está preparado, ele corre para o banheiro. Ele sai na hora que vai ali anunciar quem é o preletor que vai trazer a palavra. E isso são muitos, irmãos. São muitos. Eu falo isso com experiência própria. Eu falo isso aqui e isso aqui é aplicação pessoal. Isso aí são muitos irmãos são assim. Entendeu? Tanto obreiros como do cooperador até aquele que está no altar. Isso aí são muitos. Tem irmãos que não se capacitam, tem irmãos que não lê a Bíblia, né? Fala que coloca um monte de divergência. Entendeu? Por isso que eu falo que o meu ensinamento ele é diferente dos outros ensinamentos. Porque os irmãos só lê o livro e fala. Eu não, eu leio e faço a aplicação do que estou falando, porque eu marquei e quero falar aquilo a respeito desses assuntos que são vigentes em nosso meio. É melhor que o irmão ele tenha compreensão daquilo que ele exerce do que ele dizer que exerce e não faz. Isso aí se torna omissão. Então, o Mestre Jesus ele se dispõe e faz o que é um serviço de quê? De servo. De servo. Ele não se rebaixou. Ele mostrou que ele deveria fazer aquilo para que os seus discípulos viessem a fazer também. Tem irmãos que não querem ensinar outros alunos de uma forma mais profunda porque fica com medo dele tomar ali a posição que ele exerce ali no ministério, ali a função que ele faz. Entendeu? Então não é bem assim, você tem que respeitar, tem que saber que tem outros abaixo de você. Então quando você ensina um assunto é que você tem propriedade de falar aquele assunto, você se aplicou, você estudou, você não está ali meramente só por estar. Então o obreiro ele tem que apresentar a Deus aprovado, não neófito, como foi falado na lição 9, a lição passada. Quem não assistiu à lição 9, eu convido a assistir. Pensa numa lição fundamental. Uma lição que cresce o ministério do obreiro, do irmão, do pastor, do evangelista, do presbítero, do diácono, do cooperador. Quem não assistiu, assista, porque foi uma lição extraordinária. Olha bem, o primeiro passo, quando você entende que Deus te chamou, você tem que ter o quê? Uma convicção da chamada de Deus na sua vida. Coisas que poucos têm. Muitos, se você perguntar, se você fazer uma pesquisa, isso é no Brasil, não estou falando fora. Se você fazer uma pesquisa no Brasil, em todos os âmbitos, tem pessoas que vai dizer que não reconhece a sua chamada. Tem pessoas que não sabem se foi Deus que chamou. Então isso aí é negativamente errado, irmãos. Como é que eu venho para a fé em Cristo e eu não sei da minha chamada, eu não reconheço que eu tenho chamada para exercer uma função no ministério? Isso é muito complicado.
Hoje em dia eu vejo irmãos aí que, que automaticamente não reconhecem isso na vida deles. Claro que muitos não vai falar isso, mas se você fazer uma pesquisa aleatoriamente, muitos vão dizer. Então a gente não temos que ser hipócrita aqui, temos que ser sincero. E a sinceridade é tudo. Vamos aqui continuar para que tem muita coisa para falar ainda e eu não quero tomar muito tempo dessa aula. Vamos aqui. Eu estou no segundo subtópico. Ensino das Escrituras na Igreja do primeiro século. Uma ordem de Jesus antes de ascender aos céus. De modo solene, Jesus determinou aos seus discípulos que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. Confira Mateus 28, 19 e 20. O livro de Atos registra a obediência dos primeiros apóstolos no cuidado de cumprir a determinação de Jesus. Após a descida do Espírito Santo, Atos 2, 1, 6, o discurso de Pedro foi um verdadeiro ensino proferido no poder do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 14 e 40. Tendo em vista a plena edificação da igreja na palavra. O Senhor Jesus, através do Espírito Santo, dotou alguns de seus servos com o dom ministerial de mestre ou doutor. Efésios 4:11. Esse dom é uma capacitação sobrenatural do Espírito. Isso não significa, porém, que devemos descuidar de nossa formação, intelectual, pois o preparo para o ensino passa pela capacidade de aprender para posteriormente ensinar. Então, primeiro passo de um obreiro que é chamado a vocação ministerial. Qual foi um dos âmbitos fundamentais? Foi que eu falei aqui. 2 Timóteo 2,15, a parte A. Um bom mestre deve ser um bom obreiro. Ou seja, um obreiro aprovado por Deus. Não pelo homem, porque tem muitos sido aprovados pelo homem. Mas por Deus não é. É diferente de aprovação de homem e de Deus. Então o obreiro ele tem que ser aprovado por Deus. É o primeiro passo. E não apenas nas faculdades teológicas, como hoje nós vemos aí no âmbito circular, nós vemos aí muitos sendo aprovados por homens, falando doutrinas que é tão suja que é mais suja do que pau de galinheiro. Então não tem fundamentos bíblicos, não tem doutrinas práticas, não tem discipulado e crescimento espiritual para a igreja. Entendeu? Traz tanto sal que acaba matando as ovelhas. Então, vemos aqui o primeiro ponto. O que ensina deve ser aprovado. Primeiro, a parte A. No testemunho pessoal. 1 Timóteo 4,16. E 2 Timóteo 4,5. Parte B. Na vida familiar. Salmos 128, verso 1. Na vida social. Mateus 5,16. E D. Que depois do C vem o D. Que é na igreja. Eclesiastes 5,1. Então, nós temos que saber um compromisso que nós temos com Deus. Nós temos que saber o compromisso que temos com a sua palavra. Porque o fato de eu não buscar o conhecimento, eu negligencio a minha chamada. Hoje em dia, se nós for ver, eu estou falando isso no Brasil, o brasileiro, na cultura brasileira, as pessoas não têm a cultura de ler muitos livros. Se nós irmos para a Europa, nós vemos lá uma cultura diferenciada. Nós vemos lá na Europa as pessoas ler por mês de 12 a 15 livros. Por mês, de 12 a 15 livros. Isso é que eu não estou falando especificando que seja de 100 ou de 200 ou de 500 páginas.
Mas na nossa cultura brasileira, nós não lemos nem praticamente 6 livros por mês. Então nós vemos aí que a cultura nossa brasileira não é uma cultura funcional à leitura dos livros. É uma cultura, muitas vezes, que negligenciam, porque isso deveria ser um dos adeptos que nós tínhamos que colocar como prática. Ler livros, se aplicarmos mais aos estudos, se capacitar. E eu falo isso com experiência própria, irmãos. Eu falo isso com experiência própria, né? Então, olhando para esse âmbito, o obreiro que ensina a palavra de Deus, né? Ele tem que ser um leitor preeminente, constantemente, todo dia. Ele tem que ler a Bíblia, ele tem que fazer devocional, ele tem que pegar livros, ele tem que se esmerar, ele tem que comprar livro, ele tem que montar uma biblioteca. Hoje nós não vemos isso em nosso meio. E isso se torna o quê? Uma decadência. Olha, se nós for ver, quem foi a primeira pessoa a trazer a Bíblia na linguagem portuguesa para a gente? Foi um jovem de 16 anos, conhecido como João Ferreira de Almeida. Esse jovem, ele transliterou a Bíblia do grego para o português. Ele trouxe a nós o conhecimento da Bíblia, a qual hoje nós temos várias Bíblias em várias traduções. NAA, NVI, nós temos aí a Revista Corrigida, a BKJ, que é a King James, nós temos aí a AA, a ARC, nós temos também a linguagem de hoje, nós temos tantas versões de Bíblias, eu tenho 17 Bíblias aqui em casa. Eu tenho 17 Bíblias. Então, nós vemos aí que as linguagens das Bíblias são invariáveis. Basta você ler, capacitar, buscar em todas essas Bíblias, porque todo pregador ele tem que se esmerar em preparar um sermão, um esboço. Claro que quem dá a palavra é o Espírito Santo, mas todo o preparamento ele é de Deus. Porque Jesus ele também se preparou. Então, é necessário que nós também temos que se preparar. Então, nós temos aí, muitas vezes, negligenciado. Se nós for ver, nas eras atuais aí, muitos não lê mais as escrituras, muitos não lê mais os livros, não incentiva, né, aqueles que vão ser professores futuramente. Então isso aí tem sido determinante para uma eficácia que muitas vezes está escassa. Vamos seguir aqui. A doutrina dos apóstolos. O texto de Atos 2,42 informa-nos que os primeiros convertidos perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Além disso, acrescenta que em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos. Verso 43. A doutrina dos apóstolos, aqui referida, trata-se do conjunto de ensinos de Cristo ministrados por eles de forma constante e eficaz para o crescimento integral dos novos crentes. Claro que eu já falei sobre isso, né, irmãos? Então, aqui é outro passo determinante, a qual tem pessoas que sabem muito, mas na didática da arte, mas não tem essa didática da arte de ensinar. E tem pessoas que não sabem nada, mas tem a arte de ensinar, tem essa didática, essa lógica. Ela pega um texto, tira daquele texto pérolas profundas. Se nós for ver, havia 2 escolas no tempo de Jesus. E essas 2 escolas tinham posicionamentos diferentes. A escola de Irléu era uma escola muito mais amparada, que é onde Jesus seguiu muitos exemplos da escola de Irléu. Ele não seguiu o exemplo da escola de Shammai, né? Então,
Jesus, ele se preparou. Muitas pessoas falam que Jesus não se preparou, mas Jesus se preparou. Né? Jesus, ele se capacitou. Se nós for ler a Bíblia e buscar na história, Jesus, ele se capacitou para a chamada dele ministerial. A chamada a qual Deus deu a ele. Então, muitos irmãos, às vezes, não quer se capacitar, não quer se exercer, não quer se esmerar ao ministério, entendeu? A igreja que investe na figura de um mestre cristão, ela vai ser uma igreja saudável, ela vai crescer e vai gerar frutos permanentes, que vai ser irrigado por todo o rebanho. Todos aqueles que estão ali ao redor, eles vão crescer ministerial, espiritual. Eu tenho um pastor a qual ele me ajuda, a qual ele me dá capacitação, me mostrando coisas simples, mas que me ajuda espiritualmente a me fazer mais firme ainda, a crer nas convicções ainda mais daquilo que eu já cria. Então isso me ajuda a ter estabilidade, a ser centrado, a me preparar, a ser melhor naquilo que eu faço. Então é nesse quesito também que eu aponto para você, meu irmão e minha irmã. A gente não pode ser levado por vento de doutrina, a gente tem que se capacitar, é necessário. Vamos continuar aqui. Eu estou no subtópico 2 do tópico 3, ensinando persistente. Os primeiros mestres das Escrituras foram os integrantes do Colégio Apostólico, Atos 5:42. Confira o verso 40 e 41. A igreja começou nas casas, onde o ensino era ministrado a pequenos grupos nos lares, falando aos anciãos de Éfeso. O apóstolo Paulo mostrou-se como um verdadeiro mestre que ensinava publicamente pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 21. Deus havia preparado homens para ensinar e levantado doutores na igreja em Antioquia. Atos 13, 1. O Pai Celestial igualmente desejava levantar mestre em sua igreja. Vivemos dias em que este ministério nunca foi tão necessário. Então, irmãos, agora eu pergunto para você, essa pergunta é para você. Será, como diz aqui a lição, isso é a lição que está falando, vivemos dias que este ministério nunca foi tão necessário? O que você acha? Porque hoje nós vemos muitos tipos de sermões, textual, temático, expositivo, né? E em todo esse enredo aí, nós sabemos uma coisa, que todo preparamento é para crescimento espiritual. Todo preparamento. E hoje nós não vemos muitos mestres, mas vemos aqui na igreja primitiva que havia muitos homens que se dedicaram. Por isso que a Bíblia fala que esse ministério é um ministério vigente. Né, vigente, é um ministério dado por Deus. Só que, como diz lá em Efésios 4:11, esse ministério é dado por Deus para a edificação dos santos, como eu li na introdução. Então, nós olhamos para a Bíblia, o apóstolo Paulo, olha bem o que ele fala lá no 1 Timóteo, eu vou até abrir aqui, 1 Timóteo, cadê? Eu acho que é 1 Timóteo. Deixa eu só abrir aqui. Não quero tomar muito tempo. 1 Timóteo 4:13. Persiste em ler e exortar e ensinar até que eu vá. O apóstolo Paulo fala mesmo antes da sua morte, ele manda que trazisse os pergaminhos e os livros que ficaram se eu não me engano, em Troade, né? Que eu não me lembro o versículo aqui. Fugiu da memória, mas ele manda trazer os pergaminhos, né? Ele manda trazer os pergaminhos, que a lei, ele manda trazer o livro, a palavra. Então, veja que o apóstolo Paulo, ele se capacitou, ele se preparou à sua chamada. É necessário
muitos dos irmãos hoje em dia não quer se preparar. Não quer se preparar. Isso é muito triste, irmãos. Porque a gente temos que se preparar, temos que ler, temos que buscar o conhecimento, não para esbanjar sabedoria, mas para agregar o ministério. Ó, veja aí, Romanos 12:7, a qual foi o tema da leitura textual. Então, nós vemos aqui, seja dedicado ao ensino. Essa dedicação exige esforço, disciplina, para o desenvolvimento de um ministério frutífero. Como eu falei, se nós for ver lá em 2 Timóteo 4,13, eu achei aqui agora: quando vieres trazer a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos, ele manda trazer todos, livros e pergaminho. Manda trazer lei e palavra. Manda trazer. Os livros simbolizam que a filosofia, as histórias da época. O apóstolo Paulo, ele era muito preparado, ele falava 5 idiomas, irmãos. 5 idiomas, ele se capacitou. Então, seja um leitor de bons livros, de estudos bíblicos. Os bons livros não substituem a Bíblia. Claro que a Bíblia está em primeiro lugar, é o livro mais vendido do planeta Terra. Mas quando são escritos por homens de Deus, os livros, eles ajudam muito. São excelentes auxílios para o preparo de estudos e mensagens. Então procure conhecer variadas Bíblias, como eu falei, principalmente as de estudos bíblicos, examinando seus conceitos, pensamentos. Claro que fique com a Bíblia, porque quando você tem uma Bíblia de estudo, muitas vezes o autor te ensina a comer na mão dele. Eu não quero que você coma na mão dele, eu quero que você coma da Bíblia, que você tire da Bíblia. Então, utilize dicionários, concordâncias, enciclopédias, mapas, né? Utilize o que tenha de melhor no mercado, mas que traga desenvolvimento para a sua vida espiritual, que você não seja o que um cego espiritualmente, né? Porque tem muitos que quando lê muito, eles ficam cegos, ele fica numa religiosidade. Não seja um religioso, seja um cristão que se dedique, né? Tenha preparo teológico, um curso teológico de boa qualidade. Não faz um excelente mestre no ensino da palavra, mas tenha consciência que esse efeito, contudo, esse curso, dá uma visão ampla do seu estudo ministerial naquilo que você exerce. Então, assim, um mestre, ele deve ter conhecimento acima da média dos alunos, para que ele não venha comer daquilo que outros dão, mas daquilo que ele vem a preparar com disponibilidade e aplicação pessoal. Então, muitos, por essa falta de discernimento, têm acabado sintetizando muitas coisas sem ter respaldo bíblico, sem ter conhecimento nas escrituras, e isso aí tem acabado muitas das vezes tirando-se aquilo que é mais sagrado, que é a Bíblia Sagrada, né? Vamos correr aqui, irmãos. Uma necessidade urgente da igreja. Eu estou no terceiro subtópico, a importância do dom ministerial de mestre. Para o ministério de ensino ser eficaz na igreja local, é preciso haver pessoas vocacionadas. Não são todas que reúnem informações exegéticas, históricas, literárias da Bíblia, aplicando-as como é necessário. Deus concedeu à sua igreja mestres e é preciso que elas invistam nesse também. Muitas vezes, por absoluta falta de preparo dos obreiros, predomina a superficialidade bíblica e infantilidade espiritual e o aumento do engano promovido pelas astúcias dos falsos mestres. 2 Pedro 2,1. Esse dom do Senhor é para a igreja amadurecer e todas as dimensões da vida cristã ao mestre, tempo em que desmascara os falsos ensinos. Efésios 4,14 e Oséias 4,6. Vamos aqui para o segundo subtópico, a responsabilidade de um discipulado contínuo. Estamos acostumados a pensar que o discipulado termina quando o novo convertido é batizado. Não há nada mais equivocado
não é nada mais equivocado. O Senhor Jesus chamou nós para ser os seus discípulos por toda a vida. Por isso que quem ensina e instrui os crentes para a maturidade da fé é um aprendizado diário, permanente e contínuo, tanto para quem é discipulado quanto para quem está discipulando. Veja bem, claro que eu já falei sobre esse assunto, que é o preparamento do mestre no seu ministério. Ele não prepara só ele prepara discípulo, ele prepara pessoas. É como o próprio professor aqui, o comentarista da lição, ele relata aqui muito bem, Elinaldo Renovato, ele fala muito bem acerca desse assunto. Porque o preparamento não é só quando batiza, mas vem o discipulado, vem ali o que? O ensinamento para ser discípulo, para preparar aquela pessoa, sabendo que depois daquele que exerceu a função, ela vai também exercer a sua chamada. Então, olhando aqui para uma posição mais coerente, um líder que ensina, ele tem que gostar de ler, que foi o que eu coloquei aqui. Nunca vi um líder que não tem que sentar para aprender. Muitos líderes, eles sentam para aprender. Ele tem que gostar de ler. E quando você lê um livro, você vai sentar para aprender. Tem coisa que você não tem conhecimento e você vai ler aquela área se especificando e conhecendo. Né? O que nós vemos que hoje também está muito difícil alguns irmãos querer sentar para aprender, né? Nós vemos isso aí. Então, naquela época, se nós for ver, para os judeus não havia uma posição mais alta na escala da sociedade do que a de rabino. Então, o que era um rabino? Um rabino era uma pessoa preparada, era um mestre equipado. Então, muitas pessoas iam até a sinagoga para tomar direção das suas vidas, né, através desses rabinos. E, por conseguinte, quando a igreja do primeiro século foi ensinada sobre a doutrina dos dons espirituais, confortou-se com um problema. O quê? As pessoas clamavam pelo dom de ensino, com todos os privilégios a eles pertencentes como resultado. Tiago teve de emitir estas evidências, o quê? Meus irmãos, muitos de vós não sejais mestres ou professores, né? Significa professores, sabendo que receberão o mais duro juízo. Tiago 3:1. E muitos não querem sentar para aprender, né? Quer ser mestre, quer ensinar, mas não quer sentar para aprender. É ruim quando nós vemos esse tipo de situação, né? Tem pessoas que falam assim: se você estudar mais, vai ficar frio na fé. Isso também é outra coisa que tem acontecido em nosso meio. Muitos irmãos que têm se aplicado no estudo têm ficado frio na fé, mas de uma forma espiritual, né? Não alegorizando, claro, mas é necessário que nós tenhamos compreensão, né? Vamos aqui para o terceiro tópico aqui, do terceiro subtópico. Requisitos necessários ao mestre. Apresentarmos alguns requisitos importantes para a igreja, reconhecer pessoas com o dom ministerial de mestre em nossa época. Um salvo em Cristo. Não pode haver dúvidas quanto à própria experiência salvífica por parte do vocacionado para o ministério do ensino. 2 Timóteo 2:10, 13. Infelizmente, há pessoas que não creem naquilo que ensinam. Assim não há verdade nem firmeza nelas. O hábito de ler. Em nosso país, a leitura é um problema cultural. Se as pessoas lerem pouco, a igreja pouco lerá. Entretanto, como ensinaremos se não lemos? O hábito da leitura era levado a sério no ministério do apóstolo Paulo, que foi o que eu acabei de falar. Vamos aqui para a parte C. Preparo intelectual. A Bíblia é o instrumento de trabalho do ensinador cristão. Considerando este livro milenar, veremos na cultura e o mundo da Bíblia são diferentes de nossos. Por isso, o mestre deve compreender o mundo da Bíblia, suas questões culturais, linguísticas, exegéticas, etc., para não fazer apelações fantasiosas, apresentando-as como exposições da palavra de Deus. Um coração em chamas, Martin Lloyd Jones dizia que a verdadeira pregação era a teologia em fogo e vontade de
de Deus, que é vocacionado ao ensino, utilize os avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. Precisamos alcançar mentes e corações dos nossos dias, e isto será possível quando tivermos obreiros com uma mente bem preparada e conectada a um coração em chamas e apaixonado por Jesus. Atos 2, nós vamos ver lá a descida do Espírito Santo. Depois que Pedro está cheio do Espírito Santo, ele prega com unção, com graça e vontade. Ele testemunha a palavra de Deus com muita graça e autoridade. Coisas que hoje no nosso meio nós não vemos mais, essa graça e autoridade do Espírito Santo. Conclusão: é preciso desfazer a ideia propagada ao longo das décadas acerca do preparo intelectual do crente. Não é verdade que necessariamente ele esfriará na fé se estudar. Se fosse assim, Paulo seria mais frio dos apóstolos do Novo Testamento, pois não havia obreiro mais bem preparado que ele. Atos 17, 15, 34, Tito 1, 12. Este, no entanto, soube conjugar preparo intelectual, poder do alto, e disso que as nossas igrejas precisam, homens cheios do Espírito Santo, mas do mesmo modo com mente iluminada, para responder com mansidão e temor à razão da nossa esperança. 1 Pedro 3,15. Eu não vou continuar porque aqui eu finalizei na conclusão, mas eu tinha muito mais conteúdo para nós aplicarmos a esse tema, porque é um tema vasto, é um tema que requer muita dedicação, como eu falei, eu estudo a semana, para ir aplicar esse assunto. Claro que muitas vezes aqui eu não aplico tudo que eu estudo porque o tempo já fica um pouco grande. Então, para não ocupar muito tempo, eu tento resumir em conteúdos e em aplicações pessoais para a nossa vida espiritual. Eu quero pedir a Deus pela sua vida, meu irmão, minha irmã. Quero fazer essa oração, quero agradecer a Deus. Né? Tem meu WhatsApp aí no começo, qualquer coisa pode me chamar no meu WhatsApp. Né? Esse é meu novo número. Né, glorifica a Deus pela vida de cada um. Né, quem quiser contribuir com essa obra, né, me chame no privado, tem meu zap aí, eu glorifico a Deus pela vida de cada um. Né. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, Senhor, nesse momento, Pai, por essas vidas, por essas famílias, por essas pessoas, meu Deus, que ouviram, Senhor, que assistiram essa lição e se regozijaram, ó Pai, com a Tua palavra sendo proclamada, com a Tua palavra sendo falada, Pai, de uma forma mais didática, de uma forma que o ensino venha a ser gradualmente, ó Pai, edificado na vida dos nossos irmãos. O que eu peço, ó Pai, a cada um dos meus irmãos, Senhor, é que o Senhor venha abençoar, seja ele pastor, seja ele evangelista, seja ele presbítero, seja ele diácono, seja ele cooperador, seja ele um membro, mas que o Senhor venha abençoar ricamente, Pai, com a gloriosa vontade de Deus sobre a vida de cada um deles e sobre a graça do Espírito Santo. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe meus irmãos, até a próxima, em nome de Jesus.